Olá pessoal, meu nome é Gabriel Cafuri, sou coordenador do Profilo, do Núcleo IF Sertão PE, né? E junto com o professor Pedro Buarque, a gente teve essa ideia de criar o projeto da Wiki de ensino de filosofia. O verbete que eu inicialmente criei se chama Metafilosofia, que, enfim, é uma desconstrução também desse próprio conceito que, enfim, nasce como uma contraposição à metapsicologia de Freud, né? No qual, principalmente, o Richard Hort, um artigo chamado Recent Metaphilosophy, propôs uma metafilosofia pragmática, né? Em que se diferenciaria como as teorias filosóficas seriam diferentes das científicas. No nosso caso, a metafilosofia é justamente a maneira como a filosofia vê ela mesma. Nesse caso, no ensino de filosofia, porque justamente quando nós somos professores, nós nos tornamos, de certa forma, autores de um conhecimento, autores ou coautores, pelo menos, né? E dessa maneira, eu acredito que se todas as filosofias de todos os filósofos já disseram tudo, a metafilosofia é uma maneira de dizer novamente algo, ainda que idiosincraticamente, numa singularidade daquele que, na medida do possível, tenta deixar para no processo de ensino-aprendizagem o seu legado, né? E isso faz da vida um laboratório de invenção de instrumentos, de teorias e práticas, uma perspectiva de olhar a si mesmo nessa relação com os outros, né? Então, basicamente é isso que eu vejo que esse projeto nos relega, né? Claro que também tendo todo um contexto de uma relação com o que eu diria que é o fim da Wikipédia através também das inteligências artificiais, onde a gente pode insistir novamente, né, num abecedário, um letramento, numa literacia da filosofia, através da coleção das ideias que a gente tem, que a gente pode falar. Então, é um projeto aberto a todos e a todas que tiverem interesse também de contribuir nessa wiki de ensino de filosofia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Buarque e, junto com Gabriel Cafuri, eu sou professor, um dos professores da disciplina Laboratório de Ensino de Filosofia, que faz parte do mestrado profissional em Filosofia do IF Sertão PE, do Prof. Filo. E para a nossa wiki, para a proposta da wiki, né, como verbete eu escolhi o verbete performatividade, né? Bem, por performatividade entendemos aquela propriedade inerente aos proferimentos verbais, por meio do qual, no momento mesmo, em decorrência de sua realização, algo poderia ser levado a acontecer ou algum fenômeno a existir. Em outras palavras, segundo a teoria de John Austin, que foi quem criou esse conceito, não é? O proferimento, enquanto ato, compreenderia três aspectos distintos. Como ato locucionário, o proferimento produziria um significado, seria um ato de conhecimento. Como ato ilocucionário, poderia fazer ser ou fazer existir aquilo mesmo, então por ele proferido. Por exemplo, uma promessa que, por meio do ato de prometer, passa a existir, ou o status de inocente por meio do pronunciamento de um juiz, ou ainda um estado de guerra por meio de uma declaração de um presidente, do rei de uma nação, do soberano de uma nação. Como ato perlocucionário, ele levaria um conjunto de efeitos a acontecer como consequência da realização do proferimento. Então, embora ele decorra, né, seja o ato do proferimento, ele se separa dele, né, numa ordem de causação. Bem, seria preciso também notar que, para sua realização,
isto é, nos termos de Austin, para que as ilocuções, assim como perlocuções, possam ser felizes, produzir efeito, para que elas pudessem produzir efeitos, seria necessário que certas condições se realizassem. Condições parte dos ritos sociais de que elas fazem parte. Então, depende de quem profere, onde se profere, quando se profere, em que condições se profere, né? Dessas circunstâncias estão ligadas a rituais sociais e a convenções que permeiam o tecido social, adviria a própria força desses atos. Mas é mais do que isso. Cabe, queira ou não, fazer de qualquer forma uma passar em relação ao quanto esse conceito se transformou. A teoria da performatividade, ou ainda dos atos de fala, que teria nascido sob o horizonte teórico da concepção de Wittgenstein dos jogos de linguagem, ao longo dos anos sofrera diversas revisões e alterações, passando por pensadores como John Searle, Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas, Jacques Derrida, Judith Butler, entre alguns outros, né? A nós interessa, pelo menos, o entendimento dela advindo dessa qualidade da linguagem de ser na singularidade mesma do seu uso, ao mesmo tempo significativa e prática. Quer dizer, a compreensão do poder que teria a própria linguagem de encetar novas situações, de pôr em movimento um conjunto de efeitos, ou ainda de transformar aquilo mesmo que se deixaria cair sob sua rede significativa. Um registro civil, um batismo, assim como chamar de nomes, ofender, por meio de palavras, ferir com palavras, em outras palavras, o gesto de humilhar, de submeter, de diminuir, de racializar por proferimentos, ou ainda de vandalizar, de judiar, de denegrir, enquanto atos significativos que produziram efeitos reais, por exemplo, só poderiam ser compreendidos a partir dessa noção de performatividade. Sob essa perspectiva, os sujeitos se formariam performativamente, através de uma série de práticas socialmente sedimentadas. E é justamente por essa relação entre a formação do sujeito e a linguagem que o indivíduo poderia ser, como Judith Butler coloca, vulneráveis linguisticamente. A Wiki, que é uma atividade proposta pelos professores Gabriel e professor Pedro na disciplina Laboratório de Ensino e Filosofia, eles nos propuseram fazer um verbete, onde a gente pudesse estar ou criando um conceito ou ressignificando um conceito. E eu não tive a proeza de criar um conceito. Eu na verdade, ressignifiquei a partir do contexto de Paulo Freire, que é a palavra boniteza, que a boniteza que Paulo Freire nos mostra e nos seduz a conhecer é compreender que todos nós podemos fazer desse mundo um lugar melhor para se viver, onde haja justiça social, uma concepção de emancipação humana e uma consciência que nós podemos transformar esse mundo para que nós, enquanto sujeitos, podemos ter um sentido de pertencimento, que a gente possa também nos encontrar no outro ou na outra, e principalmente na questão das relações do ambiente, que perpassa por todos os seres. E aí foi o primeiro verbete, e o outro foi carambola com K. Carambola com K não é a fruta que é carambola com C. Esse conceito não foi um conceito criado por mim, mas é um conceito ressignificado e criado pelos anciãos e anciãs da comunidade de São Tomé, na cidade de Campo Formoso, Bahia, a cidade mais bonita do mundo todo. E nessa comunidade, que é uma comunidade quilombola, campesina e negra. E eles se reconhecem como quilombola e se dizem carambola com K, porque eles entendem que se caracterizar, se reconhecer como carambola é
dá a ele a condição de dignidade que foi subtraído para eles por muito tempo dentro daquela comunidade. Então, se reconhecer como carambola, entender que as políticas públicas vão chegar até aquela comunidade e onde eles vão ter direitos que foram subtraídos secularmente, a educação, a moradia, a habitação, segurança e reconhecimento das suas histórias e das suas memórias. Por isso que o conceito de carambola precisa ser patenteado, mas não por mim, Rita, estudante do mestrado do Profilo, do Polo, do Livre Sertão pernambucano, mas pelos anciãos e anciãs da comunidade de São Tomé Bahia. Bom, verbete se trata da responsabilidade, que na minha compreensão pode ser definida como a capacidade do sujeito de responder moral e moralmente pelas suas ações. Seria a consciência que antecede qualquer ação, sabendo antes mesmo de agir das consequências, das possíveis consequências. Em filosofia, a responsabilidade ela começa a aparecer já nas reflexões de Platão, mas é preciso se distinguir a concepção de responsabilidade da ideia de imputabilidade, que é quando ela já começa a ser compreendida, que nesse caso se trata de uma concepção de busca ainda de agente responsável. Na responsabilidade já se tem o agente de fato, é alguém que realmente se percebe como culpado, como alguém que é o agente, que é o executor da ação e que por isso sofre e tem total consciência dos resultados, sejam eles positivos ou não. E essa responsabilidade ela é retomada em dois autores, o Emmanuel Levinas e o Hans Jonas, que são autores que tratam de maneira específica a questão da responsabilidade, mas em consonância. Se partimos da perspectiva em que o Emmanuel Levinas compreende a responsabilidade como anterior a qualquer prática direcionada à alteridade. E essa responsabilidade na própria concepção de culpabilidade mesmo. O eu que se reconhece, se percebe como culpado, como alguém responsável pelo outro, de agir em relação ao amor ao próximo, uma devoção de fato a esse outro. O eu que se percebe como responsável quando há alguma violência na própria existência do outro, na própria fala, na própria presença do outro. O reconhecimento, sem dúvida nenhuma, pode ter vários significados, mas em Axel Honneth ele faz uma referência a partir de uma tríade bastante interessante. A ideia da subjetividade, o contexto histórico, mas também essa relação do outro. Reconhecimento para ele, no caso, não é apenas se perceber, não é apenas ser, mas existe uma ligação afetiva, um contexto histórico, de reconhecimento histórico e, acima de tudo, o reconhecimento do indivíduo com ele mesmo dentro desse tracejar afetivo, histórico e do próprio eu sou. Minha contribuição para o Wiki, até então, foi duas palavras, né? Desconstrução e logocentrismo, na perspectiva de Jacques Derrida, né? Para derridiano, mas para a desconstrução, derridariano, né? Podemos assim dizer. Então, ele faz algumas análises desse conceito, dos conceitos, aliás, que estão pré-estabelecidos, que estão postos dentro dessa conjuntura formal e nos permite desconstruir a partir de uma reanálise, né, do que está, digamos assim, subjetivo.
E nesse processo de desconstrução, e aí eu vou trago um pouco para dentro do conceito dessa desconstrução e reconstrução da identidade individual, que nos permite enxergar que nesse processo de desconstrução eu sou uno e múltipla, e que essa multiplicidade vai me ajudar como professor de filosofia, como indivíduo contribuindo para o pensamento reflexivo, a ir reconstruindo e abrindo para novas possibilidades. No mesmo contexto, podemos assim dizer que ele está assim, bem irmão, colado com o logocentrismo, né? Porque ele faz essa releitura do conceito de razão em um mundo, né, tão cheio de razões e de possibilidades. O Wiki, né, eu me empenhei em ressignificar ou explicar a palavra angústia dentro do pensamento de Sartre, né, do que ele escreve, das obras em que ele faz referência a isso. E quando a gente pensa, né, na angústia em si, uma tendência é a gente tentar relacionar o senso comum, o conceito normal que a gente tem, né, da angústia que dá, né, em cada ser humano por motivos vários. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em Sartre, quando a gente tenta ver nas obras o pensamento dele, a gente vai ver que a angústia é uma condição de reconhecimento da própria liberdade do homem. Então, a angústia ela nasce por dois motivos: por conta de um reconhecimento temporal e por conta de um reconhecimento ético. O reconhecimento temporal, então, é que você se percebe no mundo como história, um passado, um presente e um futuro, e um reconhecimento ético por conta das decisões que você vai ter que tomar para ressignificar, dar sentido à sua própria vida. A partir do momento, então, que você toma conta disso, da sua própria existência, então vem o sentimento de angústia. Física, porque assim, é um conceito que me chamava muita atenção logo quando eu iniciei a graduação, justamente porque o centro onde eu estudei era um pouco classicista, né? Então ele se dedicava muito a obras clássicas de fundo grego, medieval, e me chamou muita atenção, principalmente nas disciplinas de metafísica, pela complexidade, pela diversidade de conceitos, e que apesar de todo esse terror que algumas pessoas faziam, eu consegui ter bons resultados, etc. Mas ainda assim eu sinto que a metafísica é algo que se menciona, mas se abandona em certos aspectos, né? Preferem se buscar mais concepções ou problemas palpáveis, concretos, do que os metafísicos em si, né? E aí eu decidi, inclusive, utilizar como uma referência essa obra de Alvira, através do elenco, né? A Alvira tem até outros textos ligados à pedagogia, tem até uma ideia de sala de aula viva, né, bem bacana. E a principal definição de metafísica para eles é justamente essa ideia de estudo da causa última e dos princípios primeiros e mais universais, né, da realidade. Onde causa última está muito ligado à concepção, né, de elementos, né, situações, como o próprio nome diz, né, a própria causa em si, tem influência, né, sobre toda a realidade conhecível, com um aspecto assim, profundo, universalizado, como, por exemplo, a felicidade como a causa do comportamento humano, uma coisa assim bem universal, não é o comportamento específico, né, de um indivíduo ou de outro, mas é a felicidade enquanto algo abrangente a todos e que, de certa forma, que orienta, que impulsiona, né? Ao mesmo tempo que metafísica também não é apenas estudar o universal, mas também observar os individuais, por isso que também fala dos princípios primeiros, né? Só que aí, princípios primeiros mais universais, aquilo que mesmo sendo do indivíduo A, B e C, eu percebo semelhanças, né? Eu percebo conexões entre eles, como por exemplo, a constituição material das coisas, ou até mesmo os conceitos mais clássicos, né? Que a gente conhece aí dentro da metafísica, como a quantidade, o devir, né, a essência, os acidentes, a potência. Então, eu acho que metafísica inclusive o próprio Abaiano traz essa definição, né, a ciência primeira, né, o conhecimento das causas e dos princípios, né. A palavra escolhida foi sagacidade, em razão do meu trabalho de pesquisa sobre a filosofia africana. E é bem interessante que essa palavra sagacidade vai estar muito
voltada para o filósofo moçambicano, Castiano, na qual ele diz que essa palavra sagacidade, sage, ela está muito ligada às pessoas ali de modo geral. Ou seja, a sabedoria, o conhecimento não está inserido apenas na academia. Esse conhecimento ele está nas pessoas, certo? Independentemente de serem pessoas escolarizadas ou não. Então, todas essas pessoas, na visão castiana, elas têm muito que nos ensinar. Então, não é uma coisa presa a simplesmente a filosofia na academia, na universidade. Ou seja, você pode aprender essa filosofia com pessoas de uma certa idade, que elas vão te dar, isso é o conceito dele, todo o conhecimento sobre o que é essa filosofia. Né? Não é essa filosofia, como falou aqui, que eu preciso ter termos acadêmicos para trabalhar. E sim, é uma filosofia no sentido que as pessoas constroem, já que nós estamos falando em matéria de verbetes, é um termo que as pessoas constroem. Então, os filósofos moçambicanos, eles são muito hábeis nessa questão. Né? Se você comparar com o Brasil, nós somos um quanto mais fechados com essa questão. A filosofia simplesmente está fechada ali, mais presa à academia. Então, essa é a grande diferença. Digamos assim, a grande sagacidade desse filósofo. A palavra que eu pensei de ressignificar, né, para Foucault é o sujeito, né? Porque para Michel Foucault é interessante porque ele ficou conhecido como teórico do poder, né? Mas que na verdade o centro de suas inquietações, na verdade, era o sujeito. Foucault ele queria entender o sujeito até ali em Vigiar e Punir, narrando, né, passando por processo de punição. Ele não deixa de analisar, ele nunca teve a intenção de estudar a educação em si, nunca foi escrever obras, mas para ele tentar entender o sujeito, ele vai buscar ali entender a formação desse sujeito, né? Como que se davam as relações, né, das pessoas, as relações de poder, as relações das pessoas, e ele não vai conceituar a palavra sujeito, né? Como uma pessoa ou uma identidade, mas sim como um processo de subjetivação, né? O processo dessas relações de si, né? Mais ou menos isso. Então, o termo reificação, ele vai surgir com Georg Lukács. Reificação ou instrumentalização, objetificação, é seria também a evolução do termo alienação. Ele advém do fetichismo da mercadoria, quando o sujeito ele se deixa se instrumentalizar pelo sistema. No caso da alienação, Georg Lukács vai dizer que Karl Marx ele deixa esse termo reificação de forma indireta em O Capital, mas é um termo interessante porque vem justamente trazer essa ótica do capitalismo que vem causar essa instrumentalização do ser com o fetichismo da mercadoria. O sujeito trabalha e o trabalho acompanha com ele toda a sua existência, perpassa da fábrica. Só que tanto Georg Lukács quanto Karl Marx eles ficam muito na questão do capitalismo, no tocante ao trabalho, à mão de obra. Axel Honneth vai além com o termo reificação. Axel Honneth assevera que isso está além, vai para toda a vida do sujeito, perpassa o âmbito do trabalho, o âmbito do labor e vai para a vida do sujeito. Então, atinge toda a sua dimensão social, sua dimensão moral, necessitando do reconhecimento, que seria, no caso, o antídoto para sanar essa reificação.
A reificação, em termos heideggerianos, seria aquele processo que desnuda o ser de todas as suas qualidades, de sua cultura. Você se torna um objeto de manipulação. Você vive em prol daquilo que a mídia, daquilo que o capital, tão denunciado pela indústria cultural, vai imprimir ao longo do processo em sua mente. De tal que você veste, de tal que você come, suas atitudes. Então, basicamente é isto. A reificação é essa objetificação do ser. Esse processo pelo qual o ser se descaracteriza, perde sua essência, sua humanidade. Seria isso. Então, eu escolhi esse verbete por conta do meu projeto, né, de pesquisa. E tudo que eu estou lendo, tudo que eu estou estudando, está indo por terra esse conceito do senso comum do que é imaginário, né? O que eu estou entendendo é que o imaginário é mais real do que posso imaginar, né? E eu estou feliz por isso, porque também se conhece a partir do imaginário, né? O imaginário na adolescência, as imagens, o imaginário, a imaginação é muito perdida. A gente valoriza isso muito na infância, com as histórias infantis. Mas quando chega na adolescência, é muito apresentado o conceito a partir da razão, né? Não que a razão não seja importante, lógico, é importante para se conhecer, para se aprender. Mas o que eu estou entendendo do que eu estou lendo, principalmente de Durkheim, é que o imaginário, o conhecimento começa a fazer sentido, né? E para o adolescente que estuda filosofia, a filosofia precisa fazer sentido. Não é só o conceito o conceito de um conceito de filosofia, mas precisa fazer sentido para esse aluno, para esse adolescente que estuda filosofia.